Nesta história, após renascer, o protagonista ganha uma habilidade única. Tudo o que ele imagina se torna realidade. Por exemplo, para curar um ferimento, basta imaginá-lo curado. Para obter o corpo perfeito, nenhum treino é necessário, apenas imaginação. Para usar qualquer tipo de magia elemental, ele simplesmente se imagina lançando-a. Ele pode invocar qualquer arma ou artefato apenas imaginando-o. No entanto, os resultados não são perfeitos no início. Até mesmo uma habilidade tão poderosa precisa ser aprimorada. Felizmente, ele acaba no corpo de um estudante em uma academia de magia, dando-lhe tempo de sobra para dominar seu poder. Assim, ele pode se preparar adequadamente para se vingar daqueles que causaram sua morte no passado. Foi o seguinte: naquele dia, portais para masmorras misteriosas surgiram de repente ao redor do mundo, e monstros invadiram de dentro delas. A humanidade era impotente contra essas criaturas, e os únicos capazes de detê-las eram aqueles que despertaram habilidades mágicas. Entre essas pessoas estavam os Buscadores Dourados, um grupo de indivíduos especialmente poderosos que trabalhavam para proteger o mundo dos monstros mais fortes. São Ingolf Fanditz, Cláudia Bourjou, Nathaniel Cavell, Iwako Hideki e Leruak. Esses 5 heróis usam seus poderes para derrotar qualquer monstro que pise no mundo humano. Mas nem sempre eles têm os melhores interesses do resto da população humana em mente. Quando um civil é encurralado por um dos monstros, Ingolf ordena que Cláudia vá ajudar as vítimas, mas ela não se importa o suficiente para se mover. Parece que o homem está prestes a ser capturado por um ogro, mas o monstro é chutado pelo último membro e líder dos Buscadores Dourados, Misato Kyusori, enquanto diz que cuidará do resto dos monstros sozinho. Os outros só conseguem observar, admirados, enquanto ele derrota a enorme horda de monstros sozinho, mas já era esperado que ele fosse tão forte. Afinal, com sua magia temporal, ele pode ver o futuro e sempre sabe o que o monstro fará. Nesse nível de força, Misato não é mais humano. Em questão de minutos, o exército de monstros jazia morto nas ruas, e Misato confronta o monstro final. Ele cai tão facilmente quanto os outros, e Misato finalmente relaxa agora que conseguiu proteger a paz do povo. Tudo o que resta para ele é selar o portal para que nenhum outro monstro possa passar. No momento em que ele sela o portal, uma explosão o lança para dentro da dungeon, prendendo-o atrás de seu próprio selo. Seus 5 companheiros de equipe o observam de fora da masmorra, despreocupados. Mesmo com suas habilidades temporais, ele nunca previu um futuro como este. Ele se aproxima do selo e pergunta se todos estavam envolvidos nesse plano horrível, e por que fariam algo assim com ele. A resposta é óbvia para eles. É porque a necessidade dele de garantir a segurança de todos continuou colocando sua equipe em perigo. Ele se tornou um monstro de nível 100 que pode usar magia de atributo de tempo, enquanto o resto de sua equipe só queria ganhar dinheiro. Agora, eles se cansaram dele e decidiram selá-lo para focar em dominar o mundo em vez do bem-estar das pessoas. Com isso, a equipe se afasta, rindo do homem que está prestes a morrer. Misato soca o selo, exigindo ser resgatado, mas eles sequer lhe dedicam outro olhar enquanto se afastam. Ele não consegue acreditar que o trairiam por motivos tão egoístas, especialmente porque todos os seus esforços eram para proteger o mundo dos monstros. Ele não consegue entender por que fariam isso com ele depois de tudo que passaram. E também não tem tempo para descobrir, pois monstros da masmorra percebem que ele está preso e começam a ir atrás dele. Instintivamente, Misato se vira para lutar, mas é recebido por uma parede enorme de monstros famintos e poderosos. Ele usa sua visão do futuro para tentar encontrar um futuro onde possa sobreviver, mas todos terminam em sua morte inevitável. Parece que seu futuro já não existe mais, e este é realmente o fim para ele. Misato não quer cair como um covarde, no entanto. Ele avança contra os monstros com um punho dourado, determinado a derrubar o máximo possível e mudar o futuro. No fim, porém, mesmo com centenas deles derrotados, milhares ainda marcham em sua direção. Enquanto se ajoelha no chão, com seu próprio sangue se acumulando ao redor, ele percebe que não há escolha a não ser aceitar a morte. Mas mesmo que vá morrer, ele vai garantir que as coisas não terminem aqui. Enquanto os monstros o atacam, ele tenta desesperadamente garantir que sua morte não seja em vão. Ele carrega sua magia de atributo temporal em seu corpo, com a intenção de reencarnar e se tornar mais forte para alcançar o auge de sua força. Após reencarnar, ele definitivamente tentará se vingar de tudo o que fizeram com ele. Toda a raiva e desespero em seu corpo continuarão a crescer até o dia em que ele finalmente puder se vingar.
Com um último esforço, ele ativa a magia do tempo, cobrindo toda a área em uma luz dourada brilhante. Quando Misato abre os olhos novamente, ele está em um corpo muito mais jovem, em um lugar diferente. Ele se levanta da cama do hospital e se olha no espelho. Este novo corpo tem um rosto mais jovem e cabelo curto. E ao colocar a mão no espelho, ele percebe que a reencarnação funcionou exatamente como ele queria. Agora, ele parece estar em um hospital, mas o lugar tem remédios com os quais ele não está familiarizado. Já se passaram alguns anos desde o incidente, e ele espera que não tenha passado tempo demais para que possa se vingar das pessoas que o traíram. Em uma mesa ao lado da cama, ele encontra uma carteirinha de estudante que deve ter pertencido ao antigo dono do corpo que ele está usando agora. Pela data no cartão, ele percebe que se passaram pelo menos 20 anos desde o incidente, o que significa que ainda deve ter tempo para encontrá-los. O nome do estudante é Asayoshi, e ele tem o atributo do vazio no nível 1. Vendo esse atributo, Misato tem uma risada maníaca por sua sorte. Em sua vida anterior, ele era temido por seus companheiros por ser o mais forte por causa de seu atributo de tempo. Mas ao melhorar, ele percebeu que não conseguia ficar mais forte. Isso porque, mesmo que sua clarividência pudesse ver tudo sobre o mundo, nem ele conseguia ver a verdadeira profundidade do poder dos atributos do vazio. Mas agora, este corpo que ele possui tem o poder misterioso. E Misato sente pena dele, porque o atributo do vazio é tão raro e inexplorado que ninguém sabe como treiná-lo. Provavelmente é por isso que o garoto ainda está no nível 1 e provavelmente foi ridicularizado várias vezes por não ter atributo, mesmo sem saber que possuía o mais forte. Agora que sabe a situação em que se encontra, Misato faz uma promessa ao garoto que se foi. Ele tornará seu nome conhecido em todo o mundo como o aventureiro mais forte que já existiu. Graças à sua clarividência, Misato sabe como treinar o atributo do vazio. E com esse poder, ele se tornará o mais forte do mundo. Assim que treinar este corpo fraco de nível 1 para algo verdadeiramente poderoso, ele garantirá que os traidores de sua vida passada se arrependam de tê-lo traído e causado sua morte. Para se vingar deles, Misato terá que tirar esse garoto do nível 1. Ele era muito mais poderoso na vida passada, mas agora é só um adolescente. O atributo do vazio, como o nome sugere, é um tipo de magia relacionada ao controle do nada. A habilidade permite que o usuário projete livremente sua imaginação na realidade. Todo mundo é capaz de imaginar coisas, mas transformar essa imaginação em realidade é onde reside a dificuldade. Felizmente para Misato, este corpo que ele assumiu está gravemente ferido. Isso significa que ele pode praticar suas novas habilidades se curando. Tudo o que ele precisa fazer é aplicar a imagem que tem em mente ao seu corpo e se visualizar curando lentamente seus ferimentos. Se ele se concentrar, pode imaginar cada célula do corpo sendo restaurada pela magia. Lentamente, ao aplicar a magia primeiro no braço, o hematoma começa a se curar. É um lançamento rudimentar por enquanto, então a velocidade de recuperação não é grande, e ele percebe que o interior do braço não está totalmente curado, mas ainda é um progresso muito promissor. A capacidade de converter imaginação em realidade também vai melhorar com o tempo, conforme ele a usa. Ao subir de nível, o alcance das imagens que ele pode converter em realidade também aumentará. Através desse desenvolvimento constante, ele poderá criar vários tipos de coisas e, eventualmente, usar diversos tipos de magia. Chegará ao ponto em que a imagem criada na mente do usuário poderá ser perfeitamente reproduzida na realidade. Enquanto ele pensa nas aplicações potenciais de suas novas habilidades, um médico entra pela porta, chocado por ele finalmente ter acordado. Misato tenta se levantar, mas o médico pede para ele se sentar, já que ele ficou gravemente ferido após ser atacado por um monstro. É a primeira vez que Misato ouve o que aconteceu com o antigo dono de seu corpo. Devia ter sido muito grave, porque o médico está chocado que ele tenha acordado. Ele acha que o milagre deve ser graças à bênção dos santos. É a primeira vez que Misato ouve a palavra santos, mas para o médico é conhecimento comum, e ele está chocado que Misato não saiba sobre ela. Ela é conhecida como a Santa dos Santos do Pentagrama, mas Misato também não sabe o que é isso. O médico atribui a falta de conhecimento básico ao fato de ele ter acabado de recuperar a consciência após ferimentos graves e muda de assunto para um exame completo em Misato. Enquanto ele sai, Misato não consegue tirar da cabeça esses santos do pentagrama. Talvez sejam um dos clãs ou aventureiros que surgiram nos últimos 20 anos. Enquanto foca em subir de nível, ele também precisa entender o que mudou nas últimas 2 décadas. Ele pega um controle remoto da mesa de cabeceira e sintoniza em um canal de notícias.
Por coincidência, está passando um programa especial sobre o desastre da Dungeon de Classe S, de 20 anos atrás. É exatamente a informação que ele precisa, e ele precisa saber o que aconteceu depois que foi traído. A transmissão afirma que o culpado pelo desastre foi o líder dos Buscadores Dourados, o próprio Misato Kyohiro. Ele não faz ideia do que estão falando e continua ouvindo. Aparentemente, a notícia que se espalhou foi que ele previu o desastre iminente, mas se recusou a contar para alguém. Em vez disso, ele planejava se aproveitar do caos iminente para assumir o controle e governar o mundo. Para impedi-lo, os outros membros dos Buscadores Dourados se uniram e lutaram contra ele. Após derrotarem Misato, os membros restantes dos Buscadores Dourados se renomearam como os Santos do Pentagrama, e após uma batalha feroz, eles selaram a dungeon e salvaram o mundo. Essa falsa verdade é de conhecimento geral agora, e os Santos do Pentagrama passaram a liderar o mundo em muitas áreas diferentes. Misato desliga o noticiário e olha pela janela em choque. O choque se transforma em risadas incontroláveis ao perceber o que aconteceu enquanto ele estava fora. Não só o traíram, como também arrastaram seu nome e dignidade na lama. Eles o sacrificaram e colheram os frutos descaradamente. No fim, agora são aclamados como heróis enquanto ele está apodrecendo. Com essa notícia, ele definitivamente não vai perdoá-los. Agora, ele vai se certificar de que todos eles irão para o inferno, um por um. Mas ele precisa se acalmar antes de exagerar. Afinal, não pode ser detectado por eles, já que está muito fraco para enfrentá-los agora. A primeira coisa que ele precisa descobrir é onde eles estão e como pode alcançá-los. Ele pega o celular do garoto e vasculha para descobrir em qual academia ele estuda. Como ele imaginava, ele frequenta a academia de treinamento de aventureiros Toko, liderada por um dos Santos do Pentagrama, Iwako Hidei. Ele mal acordou e já localizou um dos santos tão facilmente. Iwako é um homem cauteloso e não é do tipo que expõe suas fraquezas facilmente. Além disso, a diferença de nível entre eles é enorme. Vencê-lo agora é praticamente impossível. Por enquanto, ele precisa se concentrar em aumentar seus níveis e se tornar mais forte. Ele não pode fazer nada no nível 1, mas quando atingir um nível aceitável, Iwako será o primeiro alvo. Algumas semanas se passam, e finalmente, Misato está totalmente recuperado e se preparando para receber alta. O médico não consegue acreditar que ele se recuperou tão rápido, apesar de quão gravemente ferido ele estava. Ele começa a pensar que Misato foi abençoado pelos santos mais uma vez, mas nosso protagonista o interrompe antes que ele termine a frase. Ele quer que o médico saiba com certeza que tudo o que ele conquistou até agora foi graças ao seu próprio poder. Com isso, ele deixa o hospital, se despedindo do médico pela última vez. Ao sair, agora que terminou a preparação básica para seu plano, ele está pronto para levar as coisas para o próximo nível. Ele também conseguiu aumentar seu nível para 27. É hora de aquecer e testar suas novas habilidades indo para uma dungeon. Antes de sair do hospital, ele ouviu do médico que toda a família de Kyosuke morreu em um acidente. É trágico para Kyosuke, mas para Misato, isso facilita muito as coisas, já que significa que ele pode fazer o que quiser e não precisa se preocupar com ninguém questionando suas ações. Assim que sai do hospital, ele vai para o portão de masmorra mais próximo para começar sua primeira aventura. Ele precisa ter certeza de que vai subir de nível e ficar mais forte o mais rápido possível. Agora que ele aumentou seu nível se curando, é hora de testar suas novas habilidades em combate real. Ele vai até a cabine perto do portal, onde o guarda de segurança concede permissão para entrar e mostra sua carteirinha de estudante. O guarda segura sua mão para impedi-lo de continuar. Ele está preocupado com Misato entrando na dungeon, já que ele é apenas nível 27, e essa dungeon geralmente é um lugar onde aventureiros precisam ser pelo menos nível 30 para formar grupos e entrar. Apesar das regulamentações rígidas, Misato planeja entrar na dungeon sozinho, o que para o guarda é essencialmente o mesmo que suicídio. Isso seria verdade para qualquer um com uma classe normal, mas Misato é aluno da Academia de Treinamento de Aventureiros de Tóquio, e isso deve lhe dar permissões especiais para entrar aqui, apesar do perigo. Contanto que ele assine um termo de consentimento, ele pode entrar sem restrições. Ele sabia que algo assim aconteceria quando se aproximasse do portão da dungeon. Então ele pesquisou os privilégios especiais que tem como aluno da escola, e este é um de muitos. O guarda não tem escolha a não ser deixá-lo passar. Mas isso não muda o fato de que ele está preocupado. Algumas vozes o chamam do outro lado do complexo. Um grupo de garotos com aparência de bandidos diz a Misato que o guarda só está preocupado com ele, então ele não deve levar a mal. Afinal, ele é só um aluno fraco que nem se formou na academia ainda, então ele deveria conhecer o seu lugar.
Misato apenas lança um olhar para eles, antes de se virar e perguntar ao guarda onde deve assinar, assinando e entrando na masmorra após confirmar que não deve haver mais problemas. O guarda observa nosso protagonista partir e chama as crianças de antes, dizendo para entrarem na dungeon e seguirem Misato. Ele não consegue superar o fato de que deixar um garoto entrar lá desprotegido é basicamente suicídio. A princípio, eles tentam discutir com o guarda, pois não querem arriscar suas vidas por alguém que mal conhecem, mas o líder os impede de criar confusão. Isso pode acabar sendo bom para eles no fim das contas. Se ninguém estiver observando-os dentro da dungeon, eles podem entrar lá e fazer o que quiserem. Mesmo que algo terrível acontecesse lá dentro, não haveria problemas ou consequências. Seus amigos entendem imediatamente o que ele está dizendo, e eles correm alegremente para a dungeon para seguir Misato. Agora eles podem se vingar por ele ser tão irritante e tentar invadir uma dungeon que está muito acima do nível dele. O guarda os envia alegremente, completamente alheio às suas verdadeiras intenções. E essa não é a primeira vez que fazem isso. Matam as pessoas que entram na dungeon e culpam os monstros. Graças a isso, eles enchem os bolsos generosamente e ninguém desconfia de nada. Com isso em mente, eles continuam perseguindo Misato. Mas 10 minutos de corrida depois, eles ainda não o alcançaram. O calabouço é um caminho reto, então é impossível que o tenham perdido. E a essa altura, eles não fazem ideia de como ele se distanciou tanto. Eventualmente, eles o alcançam e o veem cercado por uma parede de monstros. A princípio, eles acham que não precisarão matá-lo, pois os monstros farão o trabalho. Mas Misato os surpreende, usando magia de fogo, combinada com magia de vento, para matar todos os monstros em segundos. Eles ficam chocados por ele ter conseguido matar tantos monstros de rank D de uma vez, mas estão ainda mais interessados nos itens raros que vieram deles. Com as costas de Misato ainda viradas, eles acham que ele não os notou, sendo este o momento perfeito para atacar e matá-lo para pegar o loot raro. Os três entram em ação e o cercam, liberando sua magia contra ele simultaneamente. Misato finalmente se vira e lhes dá atenção, habilmente desviando de todos os ataques, sem perder um segundo. Ele já está acostumado com esse tipo de coisa de sua vida passada. Não importa a era, sempre há escória tentando pegar o que pertence a outro. Já que ele desviou de todos os ataques de longo alcance, um deles carrega uma bola de fogo e se aproxima para derrubar Misato com um soco magicamente aprimorado. No entanto, Misato é mais rápido e carrega seu punho com gelo, que ele usa para socar o atacante bem no estômago e mandá-lo de volta para seus amigos. O bandido é derrotado em um segundo e deixado para apodrecer no fundo, enquanto Misato se vira e se aproxima do resto, que agora estão encolhidos de medo. Nesta nova vida, ele não será tão misericordioso como antes. Ele planeja esmagar qualquer um que cruzar seu caminho e usá-los como trampolim para alcançar seu próximo objetivo, sem hesitar. Tudo o que ele fará a partir de agora é em nome de sua vingança. Com os bandidos eliminados, Misato deixa a masmorra completamente ileso. Mas o desaparecimento dos garotos faz com que um professor da academia venha verificar o que aconteceu. Em vez de encontrar seu aluno em apuros, ele encontra 3 aventureiros caçadores novatos mortos no chão, mas não há pistas para explicar o que aconteceu na masmorra. De volta com Misato, ele analisa seus novos atributos agora que conseguiu terminar a dungeon. Graças a ter completado a dungeon de Rank D, ele conseguiu subir de nível e testar sua magia do vazio ao mesmo tempo. Agora ele ganhou uma nova magia chamada Ocultação de Informações, que permite não só esconder seu nível, mas também apagar seus registros de entrada na dungeon. Graças a isso, ele pode apagar qualquer pista da dungeon de Rank D, que possa levá-lo de volta. Agora que ele superou isso, amanhã é seu primeiro dia na academia, e ele precisa se preparar. Ele dá uma olhada no celular de Kyosuke e vê algumas mensagens não lidas de pessoas que claramente o estão intimidando e extorquindo dinheiro dele através da violência. Isso explica perfeitamente o que Kyosuke passou e como ele chegou a esse estado lamentável. No dia seguinte, ele vai para a escola e, ao passar pelo portão da frente, é recebido por uma garota fofa que parece conhecê-lo. Essa é sua colega de classe, a Sarikarin, e ela corre para perguntar como ele está depois de ser hospitalizado. Parece que, apesar de suas dificuldades, Kyosuke tinha pessoas que se preocupavam com ele. Enquanto os dois conversam, um grupo de valentões aparece para confrontar Kyosuke, zombando dele por não ter atributo nenhum e mostrando que sabem que ele escapou da morte por pouco. Esses devem ser os caras que mandaram as mensagens ameaçadoras na noite anterior. O líder deles avança e exige que Kyosuke pague por sempre terem que protegê-lo.
e é claro que isso vai dar briga. Karen entra na frente dele e tenta impedir os valentões, lembrando-os de que Kiosk acabou de sair do hospital. Embora ela tente ser corajosa por ele, suas mãos trêmulas são um sinal claro de que ela está aterrorizada. Nosso protagonista percebe isso e fica na frente dela, garantindo que ele ficará bem. Os valentões riem dele, achando que ele só está querendo bancar o legal na frente de uma garota. Já que ele está tão ansioso para se exibir, os valentões estão mais do que felizes em lembrá-lo de seu lugar na escola. Infelizmente para eles, ainda não perceberam que a hierarquia mudou desde que Misato assumiu o controle. Ele fez uma promessa ao garoto, cujo corpo ele tomou, de que tornaria seu nome conhecido em todo o mundo como o aventureiro mais forte. E Misato se considera uma pessoa que cumpre sua palavra. Ele provoca o primeiro valentão e funciona incrivelmente bem, fazendo com que ele lance um feitiço em sua direção. Usar magia fora das dungeons é contra as regras da escola, mas parece que os valentões não se importam mais. Eles precisam mostrar a Misato que é errado sair da linha quando não se tem atributos. Ele lança uma bola de fogo no RMC, e Misato a devolve na mesma moeda, contra-atacando com uma bola de fogo ainda maior. Os dois ataques se chocam, resultando em uma grande explosão, enquanto os valentões se perguntam quando Kiosk aprendeu a usar uma bola de fogo. Misato Mal é afetado pelos ataques fracos, e o valentão manda os amigos pararem de ficar parados como NPCs e fazerem alguma coisa. Os dois lançam ataques de vento e água contra Misato. Mas assim como fez com o chefe deles, Misato revida os dois ataques com investidas similares em uma escala maior. Eles mal conseguem acreditar que alguém que não tinha nenhum atributo há pouco tempo, agora está usando múltiplos atributos mágicos de uma vez. Este é um poder sobre o qual eles nunca ouviram falar, mas é apenas o começo. Misato estava apenas usando seus próprios poderes para anular os ataques deles, mas agora é a vez dele de atacar. Ele carrega uma enorme bola de fogo atrás dele para intimidá-los, e o tamanho aterrorizante os faz fugir. Enquanto ele avança, Misato agarra o mais próximo, que grita por ajuda, enquanto tenta escapar. Então, ele pergunta ao garoto se ele ajudou Kiosk quando ele precisou. Sem esperar pela resposta, ele o agarra pelo rosto e o levanta, enquanto carrega uma enorme bola de fogo em seu punho. Ele sabe que não precisa ouvir o que o cara tem a dizer, já que pessoas como ele sempre acabam dizendo as mesmas coisas. É por isso que, não importa o que ele acabe dizendo, não impedirá o punho de Misato de se chocar contra o rosto dele. Com isso, ele desfere um golpe massivo no garoto, arremessando-o para trás e o deixando inconsciente no pátio da academia. Karen mal consegue acreditar que este é o mesmo Kiosk de antes. Mas é óbvio que algo mudou nele. Kiosk não será mais alguém que será provocado por qualquer um. Ele começará a trilhar o caminho para se tornar o aventureiro mais forte. Agora que viram o quão poderoso Misato realmente é, os valentões começam a implorar desesperadamente por suas vidas. Eles carregam o amigo caído e saem mancando do pátio, ainda chocados com o fato de que Kiosk parece ter se tornado uma pessoa completamente diferente depois de receber alta do hospital. Misato suspira desapontado, já que o valentão não era tudo aquilo que diziam. Ele entra na escola com Karen e fica claro que todos os alunos viram o que ele fez no pátio. Todos o encaram e cochicham enquanto ele passa. Misato nota as escadas e se pergunta se ele se destacou demais se exibindo daquele jeito. Enquanto ele caminha com Karen, alguém tenta atravessar a multidão para falar com ele antes que entre na sala. É Yoi Tsudai. E ele se aproxima de Kiosk para fazer algumas perguntas antes da aula. Kiosk não faz ideia de quem é esse cara, mas ele parece ser do ano superior. Lidar com ele seria um problema. Então, ele decide ignorar o convite para conversar. Ele se vira e diz que não podem conversar agora, pois a aula está prestes a começar. Mas Yoichi não aceita um não como resposta. Ele se apresenta como o líder do Mordendo o Gato, um clã que o diretor Iwako criou para a escola. Isso chama a atenção de Kiosk imediatamente, e sua mão congela quando ele está prestes a abrir a porta. Vendo que conseguiu a atenção do nosso protagonista, ele pergunta novamente se Kiosk estaria disposto a ter uma breve conversa e dedicar um pouco do seu tempo. Como o contexto mudou, Kiosk concorda alegremente em conversar com seus veteranos. Eles encontram um lugar isolado para conversar e Yuichi vai direto ao ponto. Ele pergunta a Kiosk se foi ele quem derrotou os aventureiros encontrados mortos na dungeon de Rank D. Nosso MC se faz de desentendido, mas por dentro se pergunta como a informação que ele escondeu tão bem vazou. Yuichi diz que ouviu da equipe que um aluno da academia entrou na dungeon e ele foi investigar. Lá dentro, encontrou os corpos dos criminosos infames, conhecidos por caçar novatos.
Além disso, há menos de 10 minutos, Kyosuke usou vários atributos para lutar contra seus colegas. Embora tudo isso seja verdade, a forma como Yoichi apresenta suas evidências significa que ele realmente não sabe os detalhes da magia do nosso protagonista. E ele também não tem provas de que foi ele quem derrotou aqueles aventureiros novatos. Yoichi fica mais agressivo e ordena que Kaya confesse e admita o que fez. Mas nosso protagonista permanece calmo e diz que esta manhã ele só agiu em legítima defesa. Então, não sabe totalmente o que aconteceu. Então, ele enfia a mão no casaco e tira a carteirinha de estudante que ele alterou para mostrar um nível falso. O documento diz que ele é apenas nível 1, o que significa que ele não pode ser forte o suficiente para fazer tudo o que estão acusando. Além disso, ele também tem o atributo do vazio, que é conhecido por ser inútil, quase como se não tivesse magia nenhuma. O fato de Kyosuke ser um ninguém e estar fazendo Yoichi perder tempo o irrita. Então, ele se vira para ir embora, pedindo desculpas por tê-lo chamado à toa. Antes de ir, ele avisa Kyosuke para não agir de forma suspeita para não causar problemas para seus veteranos. Kyosuke observa o veterano partir com um sorriso. Parece que ele encontrou alguém que será benéfico para seus planos futuros. Se ele controlar Yoichi, o veterano poderá se aproximar de Iwako sem despertar suspeitas na diretora. O próximo passo é descobrir como fazer de Yoichi seu peão. É o momento perfeito para testar um feitiço experimental que ele vem preparando há um tempo. Enquanto isso, Yoichi vai se encontrar com o diretor Iwako para dar um relatório do incidente que aconteceu na dungeon de Rank D. Iwako escuta em silêncio antes de lembrar Yoichi que é incomum ele cometer erros. Ele já avisou seu subordinado várias vezes para ter cuidado ao escolher quem usar. Yoichi se desculpa por seus erros e se curva perante o diretor, prometendo tentar acalmar a situação o mais rápido possível. Iwako se aproxima do subordinado enquanto ele continua se curvando e o lembra que, se souberem que ele trabalhou com aventureiros que caçam novatos, a reação também atingirá o diretor, que é um santo pentagrama. Então ele agarra o aluno pelo rosto e diz que, se ele continuar cometendo erros como esses, será descartado num piscar de olhos. Yoichi se curva ainda mais e diz ao mais velho que entendeu. Por fora, ele parece educado e submisso. Mas por dentro, Yoichi está furioso por ter que lidar com esse velho. Se soubesse que as coisas terminariam assim, teria tentado extorquir mais dinheiro dos caçadores de novatos. Agora que os assuntos principais foram discutidos, Io ainda não acredita totalmente na história de Yoichi. De acordo com o relatório que ele deu, o aluno que causou toda essa confusão deveria ser pelo menos do terceiro ano. Mas não há nenhum aluno do terceiro ano que entrou na dungeon recentemente, de acordo com os registros. O que Io suspeita é que um monstro derrotou o grupo enquanto eles estavam ocupados caçando novatos. E agora Yoichi está desesperadamente tentando encobrir tudo. A única forma de Iwako estar errada é se algo incomum aconteceu. Yoichi imediatamente se lembra do aluno com o atributo do vazio de antes. Ele pergunta a Iwako se é possível que um atributo único esteja envolvido nessa confusão. Embora plausível, é também altamente improvável, e Iwako não acredita nisso. Yoichi ouviu o que precisava e diz ao diretor para deixar com ele. Ele descobrirá a causa raiz do problema e lidará com isso rapidamente. E ele sabe que Kyosuke é onde ele precisa começar. No dia seguinte, um grupo de alunos faz um curso de treinamento em uma masmorra. Eles liberam suas magias nos monstros da dungeon, mas alguns são fortes demais e pulam por cima dos alunos para atacá-los. Os alunos fogem desesperadamente enquanto Yoichi corre por eles e explode um monstro nas costas com uma magia poderosa, fazendo-o cair no chão. Ele calmamente diz aos alunos para não quebrarem a formação e permanecerem calmos e organizados. Os alunos se maravilham com o quão incrível Yoichi é e não se chocam com o fato de ele ter sido escolhido pelo diretor Iwako para liderar o Mordendo o Gato. Agora que todos os monstros da área foram eliminados, ele deixa o resto da limpeza da masmorra para os alunos e sai para tratar de um assunto pessoal. Agora que os assuntos urgentes foram resolvidos, é hora de fazer o que ele realmente veio fazer aqui. Ele tira uma joia do bolso e a ativa para revelar a localização atual de Ki. As correntes brilham por um momento e apontam para uma direção muito mais profunda na dungeon, longe dos outros alunos. É como Yoi pensava. Definitivamente tem algo estranho acontecendo com Kyo, e ele está determinado a descobrir o que é. Isso é muito melhor para ele, já que ninguém pensaria duas vezes sobre a morte de um aluno que se perdeu do grupo. Ele vai apenas dizer a todos que encontrou Kyosuke já morto nas profundezas da dungeon. Tragédias como essa são comuns em dungeons, e ele não vai perder o sono por isso. Quanto mais Yoichi pensa no aluno estranho, mais ele tem certeza de que precisa descobrir algo.
Primeiro foi o incidente com os caçadores novatos, e depois disso, só teve problemas, depois que teve alta do hospital. Os garotos que Kioski espancou também contaram uma história bem interessante que ele quer saber mais a fundo. Quando os interrogou, eles imploraram por perdão e afirmaram que o garoto sem atributos enfrentou todos de uma vez e ainda usou vários tipos de magia para atacá-los. Não só isso, mesmo usando o mesmo tipo de magia que eles, ele ainda criou uma chama enorme, como nunca tinham visto antes. É tudo tão irreal que Yoichi quase não acredita e tem quase certeza de que estão mentindo. Depois de obter as informações que queria, ele os deixou, mas não sem antes ordenar que seus subordinados os reeducassem e garantissem que entendessem que a academia não tem utilidade para fracos que perdem para incompetentes. Ele se afasta enquanto os garotos imploram por misericórdia, mas a decisão está tomada e ele não pretende mudar de ideia. Um dos valentões se manifesta antes que ele possa sair da sala. Este é o mais machucado entre eles, e foi quem Kioski acertou com um soco flamejante e devastador. Ele avisa Yoichi que Kioski há muito deixou de ser humano e tem um nível de poder totalmente diferente. O medo em seus olhos definitivamente não é algo que pode ser fingido. E só para ter certeza, Yoichi colocou Kioski em uma classe especial organizada por Biting the Cat. Mas em vez de mostrar tudo o que os garotos alegavam, ele apenas criou algumas ilusões poderosas, o que não é nem metade do que eles diziam que ele podia fazer. É mais provável que Kioski tenha usado algum item mágico durante a luta e seja apenas um fraco sem atributos que não precisa de atenção. Ele também tem certeza de que nosso protagonista deve ter usado algum método sujo para lidar com os caçadores novatos. Enquanto ele se aprofunda na masmorra, começa a notar cadáveres de monstros espalhados pela área. Vendo a evidência bem na frente dele, Yoichi pensa que talvez aqueles garotos não estivessem exagerando, afinal. Mas o nível de poder que ele está vendo ainda não é grande coisa para ele, e ele continua andando mais fundo na dungeon para encontrar seu alvo. Até Iwako, o membro fracassado do pentagrama, certamente conseguiria algo nesse nível de poder. Falando em Iwako, Yoichi é forçado a fazer o que ele manda por enquanto. Mas um dia o líder do Mordendo o Gato planeja superar o velho e tomar seu lugar como um dos santos do pentagrama. A partir daí, ele poderá dominar o mundo. Só de pensar nisso, ele ri maniacamente. Mas além disso, ele não pode deixar ninguém descobrir sua ligação com os caçadores novatos. Kioski também é outra pedra no sapato, que provavelmente causará mais problemas no futuro. Para garantir que pequenos acidentes não afetem seu grande plano, ele tem que se certificar de que Kioski seja eliminado o mais rápido possível. As correntes o levam a um beco sem saída da dungeon, e ele tem certeza de que seu alvo deve estar logo ali. Ele chega à sala e vira a esquina, imaginando o que diabos Kioski estaria fazendo em um lugar como aquele. Suas dúvidas logo são respondidas quando ele vê o estudante descansando calmamente sobre uma pilha de corpos de monstros, como se estivesse esperando por Yoichi. No momento em que ele vira a esquina, Kioski o repreende por estar atrasado e fazê-lo esperar. Yoi mal consegue acreditar no que está vendo. Afinal, sua presença deveria estar completamente oculta. Mas é claro que Kioski estava esperando pacientemente por ele o tempo todo. Ele começa a se perguntar como Kioski conseguiu notar sua presença. Mas nosso protagonista repete seus pensamentos perfeitamente antes mesmo que ele termine de pensá-los. Além de ser poderoso a níveis desconhecidos, parece que nosso protagonista agora consegue até ler mentes. Esse é mais um problema para Yoichi se preocupar enquanto tenta descobrir quem ele está enfrentando. Sem mais motivos para se esconder, Yoichi sai e pergunta diretamente a Kioski o que exatamente ele é. Kioski não responde e, em vez disso, elogia Yoichi por ter sido escolhido por Iwako, mas diz que ele não deveria se gabar tanto disso. A forma como ele caçava os novatos e extorquia dinheiro deles é um ato covarde, assim como seu mentor, Iwako, algo que ninguém deveria saber. Mas é claro que Kioski conhece muito bem seu superior. Então, nosso protagonista salta da pilha de corpos para confrontar seu veterano diretamente. Ele sabe que Yoichi parece gostar de atormentar os outros, mas isso é só porque ele nunca entendeu como é ser caçado. Agora que decidiu cruzar o caminho de Kioski, nosso protagonista terá o prazer de ensiná-lo o que é isso. E no fim, ele usará sua magia para fazer Yoichi dançar. Depois de tudo que viu hoje, Yoichi pode confirmar por si mesmo. Kioski se tornou alguém incrivelmente perigoso que ele não pode ignorar. Ele ativa uma espada com magia de fogo e se prepara para lutar contra o poderoso estudante. Em nome de sua missão, ele fará o possível para derrotar Kioski a qualquer custo. Sem perder um segundo, Yoichi se impulsiona em direção ao nosso protagonista, investindo contra ele e desferindo um golpe devastador.
Kioski desvia sem esforço, nada impressionado com o nível fraco de Yoichi. Então, ele revida o ataque, carregando uma bola de fogo na mão e lançando-a de volta em Yoichi. O veterano corta a chama com sua espada, e ele também não se impressiona com o nível de habilidade de Kioski. É claro que os dois estão se contendo, e a batalha está apenas começando. Assim que a chama se dissipa, um raio corta em sua direção, e ele mal consegue bloquear com sua espada. Então, vários espinhos afiados surgem da terra abaixo dele, mas ele consegue cortá-los em um instante com alguns golpes rápidos de espada. Isso confirma que Kioski realmente consegue usar múltiplos atributos mágicos de uma vez. Parece que há algo insano acontecendo com sua magia do vazio que ele nunca ouviu falar antes. Enquanto ele fala, Kioski surge atrás dele com uma espada de gelo e tenta apunhalá-lo pelas costas, mas Yoichi é rápido o suficiente para reagir e bloquear. Agora, de repente, o chefão está na defensiva, sendo pressionado por um Kioski muito mais forte e rápido. Agora, o líder do Mordendo o Gato está começando a se irritar. Desde que Kioski apareceu do nada, ele não fez nada, além de atrapalhar os planos de Yoichi. Kioski não faz ideia do que ele está falando, já que nem sabe quais são os planos do veterano. O plano dele é bem simples. Um dia, ele quer se tornar alguém que supera Iwako, e então tomar o lugar dela como um dos santos do pentagrama. Kioski não entende por que ele escolheria Iwako, já que existem outros santos do pentagrama. Mas a razão também é simples. É porque Iwako é um desertor dos santos pentagrama. Se Yoichi planeja se tornar um santo pentagrama, faz sentido ele mirar no mais fraco. E quando conseguir se tornar um deles, terá o direito de governar o mundo. Kioski não está nem um pouco impressionado com esse plano tão simples e desinteressante. Ele achou que Yoichi poderia ter chegado em Iwako primeiro, mas parece que o veterano só tem uma ambição patética. Não precisa se preocupar com alguém tão insignificante tomando seu lugar, como a pessoa que vai matar Iwako. A crítica indesejada irrita Yoichi, e ele ataca RMC com novo vigor, e os dois se enfrentam com suas respectivas espadas. Yoichi só quer poder, dinheiro e mulheres ao seu alcance. Ele quer um poder que o permita pisotear os outros sem que ninguém possa dizer nada. Se ele se tornar um santo pentagrama, poderá fazer o que quiser. E talvez ele até descubra a fraqueza da Santa Tess. E quem sabe, ele pode até reivindicá-la para si. Kioski se cansa de ouvir os delírios de seu oponente faminto por poder e se prepara para acabar com essa batalha de uma vez por todas. Além disso, graças ao discurso sem sentido de Yoichi, Kioski teve tempo suficiente para preparar um feitiço mágico especial. Yoichi se encolhe de medo enquanto Kioski se aproxima e manda ele dançar. Então, ele coloca a palma perto do rosto de Yoichi, usando sua magia do vazio para lançar uma hipnose absoluta. O feitiço exige algum esforço para quebrar o espírito do alvo primeiro, mas uma vez ativado, permitirá que Yoichi tenha controle total sobre a vontade de seu oponente. Ele ordena que Yoichi se levante, e num instante, ele se levanta como um zumbi. Parece que o feitiço foi um sucesso, e ele conseguiu colocar Yoichi sob seu controle total. Então, ele ordena que seu novo fantoche se concentre em completar a missão da dungeon pelo bem da turma. Mais tarde, ele receberá mais instruções sobre o que fazer a seguir. Finalmente, Kioski pede que ele volte a usar seu tom normal, já que o atual está robótico demais. Com isso, Yoichi retorna, mas agora está totalmente sob o controle de Kioski. Enquanto o homem se afasta, Kioski solta um sorriso maquiavélico antes de voltar para o seu grupo. Enquanto ele atravessa a dungeon, ele é encontrado por Karen, que o estava procurando há um tempo. Ela estava preocupada, já que ele sumiu do grupo de repente. Kioski abre seu melhor sorriso e pede desculpas pelo desaparecimento repentino. Ele diz a ela que só foi conversar com Yoichi sobre algo que a choca, já que ela não sabia que ele e Yoichi eram tão próximos. E ela pergunta sobre o que eles estavam conversando. Ele diz a ela que estavam apenas conversando sobre como realizar seus sonhos e que ele recebeu bons conselhos, tão bons que um de seus sonhos já se tornou realidade. A conversa deles é interrompida pelo grupo de estudantes saindo da dungeon. A aula especial está prestes a terminar e todos os alunos precisam se apresentar ao grupo antes de partirem. Karen se vira para voltar ao grupo e diz para Kioski segui-la. Tudo está saindo como planejado, e agora ele conseguiu adquirir um peão que Iwako jamais suspeitaria.
Yuichi volta para dar um relatório sobre o andamento de sua investigação sobre a pessoa que atacou os caçadores novatos. O aluno é um Saioski do primeiro ano com o atributo do vazio. Yuichi afirma que está mantendo o Kioski cativo no local de tortura de sempre e o está interrogando para obter informações. Foi assim que o aluno admitiu usar magia multi-atributo. Isso chama a atenção de Iwako, e ele pergunta o que Yoichi quer dizer com magia multi-atributo. Os detalhes são desconhecidos, mas Yoichi pede mais tempo para descobrir os segredos de Kioski. Além disso, faz tempo que o diretor não se envolve diretamente com as vítimas. Yoichi pergunta a Iwako se ele gostaria de torturar e interrogar os alunos. Normalmente, Io não se preocuparia com isso, mas uma vez não faria mal. Faz tempo que ele não tortura alguém, e seria uma boa oportunidade de recompensar o garoto generosamente por todos os problemas que ele causou ao diretor e a Yoichi. Enquanto os dois conversam, o telefone de Iwako toca e ele manda Yoichi ir embora, garantindo que ele mesmo irá ao armazém mais tarde para cuidar disso. Então, o homem atende o telefone e é recebido por uma voz feminina zombeteira do outro lado da linha. Ela o cumprimenta e agradece por ter escolhido a empresa dela na licitação de materiais do dia anterior. Iwako não está disposto a ouvir o tom pretensioso dela e manda ela parar com o teatrinho. A pessoa do outro lado da linha é uma das santas do pentagrama e a atual CEO da empresa Lelei Huaki. Ela deixa de fingir, como ele pediu, e o lembra de que ambos são parceiros, já que compartilham os adoráveis subsídios do governo. Iwako ainda não está com paciência para o sarcasmo irritante dela e tenta encerrar a conversa dizendo que está ocupado e podem conversar outro dia. Ela pergunta que negócios ele poderia ter, já que tem um emprego fácil como governante de uma academia que enche seus bolsos constantemente. Ele fala sobre Kyo e seu atributo do vazio, o que chama a atenção dela. Ela sabe que o atributo do vazio é inútil e se pergunta o que Kyo quer fazer com um fracasso como aquele. Ele concorda que o atributo do vazio não é grande coisa, mas lembra que tudo pode acontecer, já que ainda é um atributo único. Fica óbvio que Iwako ainda pensa na magia do tempo de Koichiro Masado. A diretora não gosta de ouvir o nome daquele homem e grita tão alto que ela precisa afastar o telefone dos olhos por causa do volume. Iwako continua tão irritadiço como sempre quando Misato é mencionado, mas ela não pode culpá-lo por isso. Afinal, assim que Misato despertou seu poder de atributo de tempo, o equilíbrio de poder entre os aventureiros mudou completamente. Como ela já disse o que precisava, decide encerrar a ligação e diz que entrará em contato mais tarde. Iwako bate o telefone na mesa assim que a ligação é encerrada. Ele não gosta de falar com ela e odeia ainda mais ouvir o nome do antigo líder deles. Só de ouvir isso já o deixou irritado, e parece que agora é o momento perfeito para descontar toda a sua raiva. Iwako vai para um armazém isolado na floresta, onde ele e Yoichi geralmente torturam suas vítimas. Enquanto caminha em direção às grandes portas, ele se pergunta como vai torturar o aluno. Pensando em vários métodos de tortura diferentes, ele não pôde descontar toda a sua raiva em Masado, então descontará em Kioski. A porta se abre para um armazém vazio, e nem Kioski nem Yoichi estão lá. Enquanto Iwako tenta entender o que está acontecendo, Yoichi surge por trás com a espada em punho, mirando diretamente no rosto dele. O diretor sequer olha para trás, apenas segura a espada entre dois dedos. Para Yoichi pensar que um ataque como aquele funcionaria, ele deve ter subestimado gravemente seu diretor. Iwako carrega energia na mão, pronto para ensinar uma lição a Yoichi. Se já estava irritado com a menção de Misato antes, esse ataque mesquinho o deixou completamente furioso. Ele envolve Yoichi com correntes mágicas e o segura de cabeça para baixo. Então, ele chuta seu subordinado com facilidade, derrubando-o no chão com um grunhido de dor. Claramente, Yoichi fez a escolha errada ao desafiar Iwako sem reconhecer sua diferença e força. Agora é hora de Iwako destruí-lo e acabar com todos os seus desejos tolos. Antes que ele possa começar a dar uma lição em Yoichi, uma voz severa surge atrás dele e zomba do fato de Iwako ainda ser um idiota. O diretor vira a cabeça e vê Kioski saindo calmamente do armazém, continuando a repreender Iwako, apontando seu amor por se rastejar perante os fortes e explorar os fracos. O mais velho continua tão ganancioso e tolo como sempre foi. Iwako ainda não percebe com quem está falando e tenta lembrar ao aluno que ele está falando com o diretor da academia, mas que não para de falar. Ele aponta que Iwako é um hipócrita, já que ninguém se arruinou mais com seus desejos egoístas do que ele. Essa é a gota d'água para Iwako, que exige que Kioski lhe dê seu número de aluno para que possa ser expulso. Kioski sorri ao ver que Iwako ainda não percebeu quem ele é.
Ele trabalhou tanto para chegar a este momento, e agora, finalmente, chegou a hora de ele e Io terem uma conversa a sós. Iwako ainda não faz ideia de com quem está falando, mas agora tem certeza de que precisa ensinar a Kyosuke uma grande lição para provar a enorme diferença de força entre eles. Ele inicia o ataque com magia avançada do atributo terra, criando um punho gigante de pedras para destruir Kyosuke de uma vez. Normalmente, nenhum estudante conseguiria evitar um ataque como esse. Ele lança o punho em direção a Kyosuke, que não reage, e parece que ele vai receber o impacto total do ataque. O ataque acerta, e Iwako começa a rir loucamente, achando que Kyosuke foi derrotado facilmente. É o que acontece quando meros estudantes tentam desafiá-lo. A fumaça se dissipa e não há sinal de vida. O armazém está completamente destruído. Não sobrou nada. Iwako começa a pensar que exagerou um pouco, já que destruiu o armazém e agora terá que pensar em um novo lugar para torturar outras pessoas. Ele nem chegou a descobrir quem era Kyosuke, mas pelo menos pode ficar por perto para vê-lo morrer. Quando sente que seu trabalho está feito, ele se vira para ir embora, mas então percebe Kyosuke parado na frente dele, completamente ileso. Nosso protagonista sai calmamente dos destroços e lembra Iwako que ele só queria um bate-papo, não violência. O diretor mal consegue acreditar que um mero estudante foi atingido por sua magia avançada, mas conseguiu sair ileso. Nunca houve um aluno tão poderoso antes. Agora Iwako não está apenas curioso, ele está furioso e exige saber quem é Kyosuke. Kyosuke sorri e pergunta a Iwako se ele ainda não descobriu quem ele é depois de todo esse tempo. Iwako ainda não sabe quem é Kyosuke e diz para o aluno parar de brincar e revelar seu nome de uma vez. Kyosuke sorri e pergunta a Iwako mais uma vez se ele realmente se esqueceu dele. É quando Io finalmente percebe, pela forma como ele fala e pelos seus modos, que este aluno se parece muito com Misato. O homem mais velho começa a recuar com medo, sem acreditar que Misato possa ter voltado. Afinal, ele tinha certeza de que aquele cara estava morto, trancando o portal. Ele começa a pensar que tudo isso deve ser algum tipo de atuação doentia de Kyosuke e manda o aluno parar com o show. Kyosuke provavelmente só viu o novo segmento sobre Misato recentemente e está tentando interpretar um personagem para parecer intimidador. Essa é a única explicação, porque para ele Misato Kuachiro está morto. Com isso, Iwako carrega a magia do vento em sua mão e reúne magia da terra ao seu redor, preparando-se para lançar outro ataque pesado. Kyosuke avalia o tamanho e a decepção de como Iwako mudou tão pouco. Ele sempre foi assim, vivendo apenas no que lhe convém e ignorando o resto. Iwako, cansado das lições de Kyosuke, continua a carregar seu ataque mágico. Ele avisa que se ele se aproximar, será atingido por uma explosão de magia. Kyosuke continua avançando, carregando sua própria magia. Ele já percebeu o motivo do homem. Ele se deixou levar pelas palavras doces ao seu redor e por isso acabou traindo Misato. Dizer o nome dele parece ser a gota d'água para Iwako, que lança um ataque mágico carregado no estudante. Kyosuke responde à altura com uma explosão de magia de fogo, anulando completamente o ataque com um único movimento de mão. A fumaça se dissipa com o fim dos feitiços, e Iwako fica chocado que um estudante possa ter revidado seu ataque. Além disso, ele usou a mesma técnica que Misato usou para derrotar o monstro final no desastre do portal, há 20 anos. Não há como negar mais. É óbvio que este é realmente Misato, que de alguma forma voltou para se vingar. Iwako cai de joelhos enquanto começa a se lembrar de tudo. Ele tem certeza de que o selaram na masmorra e que Misato deveria estar morto, mas parece que ele sobreviveu de alguma forma. Kyosuke garante que ele foi realmente selado e preso e que foi jogado nas profundezas do desespero. Iwate finalmente aceita que este é realmente Misato, parado na frente dele, e o aluno se aproxima de seu diretor com um sorriso, parecendo feliz por Iwako finalmente se lembrar dele. Iwako está tão chocado que precisa perguntar de novo se Kyosuke é mesmo o falecido Misato Koichiro. O diretor não espera por uma resposta e se levanta para desafiá-lo novamente. Ele simplesmente não consegue acreditar que este é realmente Misato. Aquele homem morreu há mais de 2 décadas, e para ele estar aqui, significa que de alguma forma ele retornou a este mundo. Então ele começa a carregar outro feitiço, desta vez para derrubar Kyosuke de vez. Ele dispara mais ataques mágicos baseados em vento contra o estudante, e Kyosuke facilmente recua, evitando o ataque por completo. Mas Io não lhe dá tempo para descansar e envia outro punho de pedra gigante caindo sobre ele. Kyosuke ainda consegue desviar calmamente do ataque, sem pressa alguma.
Nesse ponto, Iwako está ainda mais irritado, porque um pirralho está conseguindo desviar e evitar todos os seus ataques, aparentemente sem se esforçar. Ele precisa ter a vantagem o mais rápido possível, porque não é apenas a luta que está em jogo nessa batalha, mas também seu orgulho. Ele não era combatente durante seu tempo como buscador dourado, e até agora, os outros santos pentagramas zombam dele por quão covarde ele costumava ser, mas ele não deixou que as provocações o derrubassem. Ele provou inúmeras vezes que não é fraco e, recentemente, tem desenvolvido algo que mostrará sua verdadeira força. Iwako levanta as mãos e reúne magia de vento e terra ao seu redor, escurecendo a área enquanto a magia o envolve. Este feitiço que ele está preparando é uma técnica secreta que levou 20 anos para ser criada. Mais pedras e ventos se juntam no ar e giram ao redor dele, transformando-se em um ataque devastador. Este é o resultado de ele ter aprendido fervorosamente a usar magia de vento e terra ao mesmo tempo. Uma vez que a magia é totalmente ativada, ele a envia voando em direção a Kyosuke de uma vez. Vários disparos poderosos de vento e terra voam de sua palma direto para o nosso protagonista, cortando o ar antes de atingir o chão e causando uma enorme explosão que engole completamente o estudante. O grande turbilhão de magia se dissipa e Iwako aproveita para recuperar o fôlego. Este é o feitiço mágico mais forte dele, e claramente exigiu muita energia para conjurá-lo. A poeira começa a baixar, e mais uma vez, não há sinal de Kyosuke em meio aos destroços. Parece que Iwako conseguiu se superar desta vez. Kyosuke não está revidando, o que significa que ele provavelmente foi derrotado pelo poderoso feitiço. Iwako explode em gargalhadas, feliz por ter derrotado o grande Misato Koichiro sozinho. Ele começa a zombar do homem presumivelmente morto, perguntando se ele realmente pensava que após 20 anos ele ainda seria o mesmo covarde que era nos dias dos Buscadores Dourados. Não importa quão forte seja o atributo de tempo de Misato, isso é tudo passado, e agora Iwako é quem está por cima. Naquela época, quando grandes lutas aconteciam e os Buscadores Dourados apareciam para salvar o mundo, tudo o que Io podia fazer era se esconder e coletar espólios para a equipe. Mas isso foi há 2 décadas, e Iwako não é mais a mesma pessoa. Ele zomba de Kyosuke por subestimar sua força e esquecer que após 20 anos, a força de alguém certamente aumentará com o tempo. É natural que ele tenha ficado mais forte, afinal. Agora que ele derrotou Koichiro, ele vai garantir que os outros santos do pentagrama não se achem mais. Agora ele começará seu reinado como o verdadeiro mais forte entre os santos do pentagrama. Uma voz interrompe seu discurso delirante e pergunta se ele finalmente terminou. Kyosuke sai da poeira completamente ileso e limpa a sujeira extra do corpo. Depois de receber tantos ataques, de alguma forma ele está completamente ileso. Kyosuke, por sua vez, está pelo menos um pouco impressionado que Iwako tenha se tornado capaz de usar uma magia tão poderosa. Afinal, isso é o esperado de um herói desta era. Mas agora que ele deixou Iwako se divertir, é a vez de Kyosuke liberar sua raiva sem se conter. Iwako finalmente entende a diferença de força entre eles e percebe que o cara que ele está enfrentando é um monstro, mas ele não pode desistir agora, principalmente depois de ter trabalhado tanto para chegar onde está. Ele não vai deixar Misato chegar e estragar tudo o que ele lutou tanto para construir. Iwako continua atacando, usando outro punho de terra para tentar agarrar Kyosuke, mas o RMC não reage a mais uma iteração do mesmo ataque repetitivo. A mão atinge Kyosuke e se fecha, mas ele dissolve facilmente a magia da terra com água. Mais uma vez, essa luta toda é só Iwako latindo alto, enquanto Kyosuke espera ele terminar e se esgotar. Nenhum dos ataques dele será suficiente para derrotar nosso protagonista, e a essa altura, ele só está perdendo tempo. Ainda assim, ele continua desperdiçando energia, lançando uma infinidade de ataques mágicos contra Kyosuke, mesmo enquanto o estudante continua a desviar e contra-atacar tudo sem esforço. A essa altura, ele está apenas tentando desesperadamente manter nosso protagonista longe, por medo. Mas Kyosuke já se cansou dessa luta. Ele usa um ataque certeiro para desviar toda a magia antes que o atinja. Então, ele usa outro ataque de vento para empurrar Iwako para trás, fazendo-o se chocar contra uma árvore. Iwako, percebendo que não tem para onde fugir, se encolhe diante de Kyosuke, implorando desesperadamente por perdão. Kyosuke interrompe o punho de fogo por um momento, enquanto o homem continua a se humilhar.
Ele se desculpa pelo que aconteceu há 20 anos e continua implorando por sua vida. Mas apesar de parecer arrependido, ele aposta na enorme empatia de Kioski para sair ileso. Se ele implorar o suficiente, Kioski certamente o deixará ir com a cabeça no lugar. Mas nosso protagonista apenas manda ele calar a boca. Ele percebe os truques do homem e sabe que é o mesmo método que usaram para prendê-lo antes. De jeito nenhum, ele deixaria o que aconteceu da última vez acontecer de novo. Parece que Kioski não vai mais implorar, e ele se prepara para terminar a luta rapidamente, reacendendo seu punho flamejante. Iwako se levanta e continua a implorar, lembrando Kioski de que eles costumavam ser amigos. Mas já é tarde demais, e nosso protagonista diz ao homem que ele não tem mais o direito de chamá-lo de amigo. Agora ele se tornou apenas um demônio da vingança. Então, sem hesitar, ele crava seu punho flamejante no rosto do homem e o segue com vários ataques de alta intensidade, espancando brutalmente o homem até quase matá-lo. Enquanto Iwako começa a perder a consciência, ele percebe que nunca deveria ter se metido com Misato Kyohiro. Kyosuke desfere um último soco poderoso, arremessando o homem para trás e o deixando inconsciente. Apesar da surra brutal, ele se certificou de não matar Iwako. Afinal, ainda tem algumas perguntas para o homem. Mas essas perguntas vão ter que esperar, porque o homem está completamente nocauteado e incapaz de falar. Depois de um tempo, Iwako acorda e vê Kyo imponente sobre ele. O homem grita e se afasta em pânico, implorando para não ser morto. Kioski manda ele se acalmar, garantindo que ele não vai morrer ainda. Mas em troca, ele precisa de algumas respostas. Kioski enfia a mão no bolso do homem e pega o celular dele. A primeira coisa que ele precisa é de informações sobre o santo do pentagrama. Levaki, Iwako tenta pegar seu telefone, mas Kioski o mantém fora de alcance. Ele examina o histórico de chamadas e, segundo ele, falou com Lei hoje mesmo. Kioski exige saber sobre o que os dois conversaram. Sabendo que provavelmente morrerá se não cooperar, Iwako revela que Lei virá ao Japão em 3 dias e queria falar sobre sua visita. Kioski sorri com a informação. Em 3 dias, um de seus alvos virá diretamente até ele. Isso torna tudo muito mais fácil e o ajuda a decidir o que fará a seguir. Com isso, ele joga o telefone de volta para Iwako e ordena que ele trate Lei normalmente por enquanto. No entanto, ele também avisa o homem para não revelar nada sobre sua identidade. Kioski lançou um feitiço especial no coração de Iwako enquanto ele estava inconsciente. O feitiço permitirá que Kioski o monitore, e se ele contar a ela quem ele é, em um instante, o coração de Iwako explodirá em chamas. Isso faz o homem mais velho congelar em pânico, enquanto seu cérebro luta para processar a informação. Sem mais nada a dizer, Kioski vai embora, incentivando Iwako a cumprir sua promessa. A verdade é que Kioski não usa esse tipo de magia. Mas, sabendo o quão covarde Iwako é, um blefe como esse funcionará tão bem quanto lançar o feitiço nele. Ele não quer usar hipnose absoluta em Iwako, porque quer que o homem esteja em completo desespero, mas ainda mantendo sua consciência. 3 dias se passam, e um voo discreto está a caminho do Japão. Leruaki está neste voo, e olha pela janela entediada, enquanto um de seus guarda-costas informa que eles estão quase chegando. A aeromoça vai até o fundo, para anunciar aos passageiros que o avião chegará em breve ao Japão. Mas antes que ela termine a frase, ela grita no microfone quando algo acontece. Um grupo de homens armados está sequestrando o avião, e eles mantêm a aeromoça sob a mira de uma arma. Um dos homens aponta a arma para o grupo de civis desarmados e ordena que todos se joguem no chão. Lioi se levanta, sem hesitar, enquanto os homens continuam gritando, e ela caminha para o fundo do avião. Então, num instante, ela corre para frente de um dos homens e o agarra pela gola, usando magia para jogá-lo no chão antes que ele possa reagir. Com um fora de combate, ela corre para o outro, que está segurando a aeromoça como refém, e o nocauteia com um golpe rápido na face. Em questão de segundos, ambos os criminosos estão incapacitados, e os passageiros veem Lelei Huoxi sobre seus corpos inconscientes. O avião pousa sem mais incidentes, e os criminosos são escoltados pela polícia. O dono do aeroporto chega pessoalmente para agradecer a Lei por lidar com os criminosos de forma rápida e silenciosa. Lei está feliz por ter coincidido de estar no mesmo voo dos sequestradores e poder impedi-los. Graças a isso, evitaram que a reputação do avião fosse manchada, mas mais importante para ela, parece que os criminosos estavam usando um tipo especial de arma que não é detectada pelos detectores. Ultimamente, muitos grupos estão armados com equipamentos feitos de materiais que conseguiram em dungeons. É por isso que Lelei planeja dar à sua equipe alguns desses equipamentos especiais de autodefesa.
Ela coloca a mão no ombro do dono e diz diretamente que quer o equipamento que o aeroporto dele usa. Entendendo imediatamente o que ela quer, ele se curva e garante que fará com que isso aconteça. Já dentro do aeroporto, e longe de ouvidos curiosos, Lei faz uma ligação e ordena que libertem os sequestradores. Ela mesma os havia colocado ali para poder salvá-los e se consagrar. Com isso, ela ajudou a fechar o acordo com o dono do aeroporto e ainda ganhou publicidade extra. Ao sair do aeroporto, um grupo de fãs a espera para demonstrar seu carinho. Todos a veem como a heroína LeRox, e ela sorri e acena de volta. Ela chega à academia de treinamento de aventureiros Tokugo e vai para o escritório de Iwako para discutir negócios com ele. Ela ainda está curiosa sobre o aluno de atributo do vazio que Iwako mencionou antes por telefone e quer saber se houve algum progresso na investigação. Iwako gagueja por um momento, mas admite que tudo foi um alarme falso. As bandagens e ferimentos em seu rosto não são da conta de Leroy e ela não pergunta sobre eles. Em vez disso, ela vai direto ao ponto da conversa. Agora que confirmou que o aluno do atributo do vazio não passa de perda de tempo, Iwako ainda está aterrorizada com o feitiço que Kyosuke alegou ter lançado em seu coração e tenta desesperadamente parecer normal para não atrair nenhuma suspeita indesejada dela. LeRox pousa a xícara e vai direto ao ponto. Um novo medicamento que sua empresa está desenvolvendo. Eles precisam escolher a próxima cobaia para experimentação, e ela quer usar os alunos da academia para isso. Kyosuke ouve toda a conversa, através de um fone conectado ao cômodo. Ele está enojado com o que está ouvindo do outro lado da linha, e isso só ajuda a tomar sua decisão. A próxima pessoa a experimentar o desespero da sua vingança será LeRox. De volta à sua casa, Kyosuke assiste ao noticiário do dia, enquanto pensa em seu plano. As notícias falam sobre LeRox e sua recente chegada ao Japão, e a elogiam por lidar com os sequestradores que tentaram derrubar seu avião. Kyosuke está focado demais em seu plano para se importar com o noticiário. LeRox é uma das pessoas que o traíram há 20 anos. Pela pesquisa que conseguiu desenterrar, descobriu que ela produz armas únicas usando material de dungeons, e parece que ela fez uma fortuna vendendo-as. Mas a julgar pela conversa que ela teve com Iwako, é provável que esteja usando a escola e os alunos para fazer coisas ruins. Na superfície, ela se apresenta como uma heroína, mas nos bastidores se aproveita dos outros. Kyosuke não pode simplesmente deixar isso acontecer debaixo do seu nariz. Ele vai para a escola tentando descobrir o que fazer. Dizer que quer se vingar de LeRox é uma coisa, mas ele não tem ideia de como fazer isso. A segurança da escola ficou muito mais rígida desde que LeRox se envolveu com seus assuntos. Então, por enquanto, tudo o que ele pode fazer é investigar a situação e tentar encontrar uma brecha. Enquanto ele caminha pelos corredores, Asahi se aproxima para cumprimentá-lo a caminho da aula. Ela percebe que ele está lendo um artigo sobre LeRox e não esconde o quanto admira a mulher. Enquanto conversam, ela menciona algo chamado Grande Serpente de Chongshan, que é muito popular. A Grande Serpente de Chang'an é um clã criado por Lei, e eles têm vários membros poderosos. É provável que os homens de terno preto que estavam guardando Lei também sejam desse clã. Muitos alunos da escola também planejam se juntar ao clã, assim como organizações militares. Ela pergunta quais são os planos dele, e inicialmente ele quer dizer que não há nada que ele queira fazer. Mas então ele percebe que usar esse clã pode ser a maneira perfeita de se aproximar de Lei. Ele toma uma decisão e agradece a Asahi por ajudá-lo a descobrir o que ele vai fazer daqui pra frente. Então ele se afasta. Asahi não faz ideia do que ele está falando, mas fica feliz em ajudar de qualquer forma. No escritório de Iwako, o diretor está cuidando de alguns assuntos quando seu telefone toca, fazendo-o se assustar. Ele atende e é Kyosuke do outro lado da linha. Ele precisa de um favor de Iwako, relacionado ao próximo contato de Lei. Enquanto isso, em um laboratório de pesquisa, homens de jaleco caminham ao redor da sala, enquanto um estudante ajoelha no chão, acorrentado e claramente angustiado. A porta do laboratório se abre e LeRox entra, zombando do garoto e perguntando como ele está se sentindo. O estudante implora para que ela os faça parar de injetar aquela droga estranha nele. Se continuarem com isso, ele certamente morrerá. LeRox o chuta para o chão e manda ele parar de reclamar. Afinal, se os testes com a droga forem bem-sucedidos, ele acabará se tornando muito mais forte, e tudo que ele precisa fazer é continuar sendo um ratinho de laboratório para eles. O estudante tenta implorar e se afastar, mas assim que a droga entra em seu sistema, ele começa a borbulhar e gritar antes de finalmente silenciar. Parece que desta vez, o remédio o fez perder a capacidade de falar.
Parece que se o rato de laboratório não tiver pelo menos alguma habilidade em magia, a droga não funciona. Eles ainda precisam coletar mais dados, e para isso precisarão de mais cobaias. Para isso, eles farão um recrutamento para a grande serpente do clã Tianxian, mas é uma forma de reunir pessoas fortes para usar como cobaias. Ela liga para Iwoko para perguntar se ele se lembra da discussão sobre cobaias. Agora ela precisa de alguém habilidoso em magia, e quer que ele escolha alguns alunos da academia para ela usar. Iwako, em vez disso, dá a ela a ideia de fazer uma seleção na academia. Assim, eles podem encontrar pessoas habilidosas diretamente e trazê-las sem levantar suspeitas. Leruaki fica encantada com a ideia e começa a planejar a seleção imediatamente. Enquanto isso, Iwako encerra a ligação satisfeito. Ele fez o que Kyosuke pediu. Agora a bola está com o nosso protagonista. No dia seguinte, um dos guardas de Leruaki anuncia aos alunos que a grande serpente de Tiangshan realizará um exame de seleção para encontrar novos recrutas. Os alunos estão animados com a oportunidade de entrar para um clã popular, mas Kyosuke apenas sorri satisfeito. Parece que um caminho para se aproximar de Lei finalmente surgiu para ele. Os alunos interessados em se juntar à grande serpente de Shangan se reúnem no campo de esportes da escola para fazer o exame de seleção para entrar no clã. O guarda pessoal de Leruaki aparece para explicar como será o exame. Enquanto ele enumera as regras da competição, Kyosuke decide que tem que passar neste exame de seleção para poder se juntar à grande serpente de Chongshan e se aproximar de Lei. Sua abordagem desta vez tem que ser diferente de como ele chegou a Iwako. Antes ele tentava não chamar atenção, mas agora ele precisa atrair o olhar de Yang Xinyu, o braço direito de Lelei e também dos outros examinadores. Para isso, ele decide exibir um pouco do seu poder. Após os anúncios iniciais, Kyosuke vai para uma área de assentos esperar as preliminares de verdade começarem. Asahi vai encontrá-lo ao vê-lo descansando nas arquibancadas. Ela revela que também planeja fazer o exame para o desgosto de Kyosuke, que preferia que ela não se envolvesse nessa confusão. Asahi sabe que não se encaixa entre os outros estudantes poderosos que fazem o exame, mas tem seus próprios motivos para querer participar. Ela planeja se esforçar ao máximo para passar no exame e deseja boa sorte a Kyosuke. Os exames começam com um teste para medir o poder mágico. Os guardas apresentam um orbe, que será usado como medidor para visualizar o poder mágico de quem o tocar. Os alunos devem se apresentar um por um e liberar seu poder mágico na esfera, e então serão classificados com base no que for mostrado. O primeiro grupo de alunos não impressiona muito o examinador, que lhes dá notas medianas. Então chega a sua vez de Kyosuke e ele se aproxima orgulhosamente do orbe para fazer seu teste, mostrando seu cartão ao examinador ao passar. O homem não se impressiona muito ao ver um usuário do vazio de nível 30 e já não espera muito dele. No entanto, suas expectativas são superadas quando Kyosuke libera uma enorme quantidade de poder mágico, fazendo com que o orbe brilhe com uma luz intensa que quase cega a todos na área. Eles mal podem acreditar no quão poderoso ele é só pelo primeiro teste. À medida que o show de luzes diminui, Ki se afasta calmamente, enquanto o examinador lhe dá uma nota S no primeiro teste. O próximo é um teste de habilidades mágicas, que é a oportunidade de um aluno demonstrar o que pode fazer com seus atributos. Kyosuke gera um pedaço de terra, um feitiço básico que quase todos conseguem fazer, mas logo em seguida ele cria uma bola de água, o que já é chocante, e finaliza com bolas de fogo, raio e ar, mantendo todas perfeitamente juntas ao mesmo tempo. Esses são todos os atributos básicos da magia, sendo lançados e mantidos simultaneamente. E é um feito que ninguém nunca viu antes. Esse é o poder do atributo do vazio, que foi ridicularizado como inútil por muito tempo. Asahi corre para parabenizá-lo após sua performance incrível, mas agora é a vez dela provar seu valor com sua magia. Ela se aproxima de um monte de plantas secas e mortas e lança magia da luz sobre elas, revivendo-as instantaneamente e as enchendo de vitalidade. Os outros alunos riem, porque tudo o que ela consegue fazer é reviver plantas mortas, o que não é nada de especial. Mas Kyosuke conhece o verdadeiro valor da habilidade dela. Ela tem magia do atributo da luz, tão rara quanto o atributo do vazio dele, o que significa que ela tem potencial para se tornar poderosa como ele. Mas será difícil para os examinadores avaliarem suas habilidades, já que são tão raras. Ele se sente um pouco mal por ela, mas é melhor que ela não se envolva nessa confusão com ele. Inesperadamente, apesar dos pensamentos de Kyosuke, Yang Senu a indica como alguém que vale a pena testar. Após todos os exames, a última etapa é um duelo individual com os examinadores. Esses examinadores são membros da grande serpente de Chongshan, então naturalmente os alunos não têm chance de vencer.
Mas essa luta não é sobre se os alunos podem vencer ou perder. Todos serão avaliados com base em quão bem lutam. Yang Shino sabe muito bem que nenhum estudante teria chance contra eles. Chega a vez de Kyosuke, e ele vai enfrentar um dos examinadores mais durões do evento. Ele já causou um grande alvoroço durante o exame com toda a exibição que fez antes. Então, o professor está mais do que feliz em enfrentá-lo e provar que seus resultados nos outros testes não significam nada em um combate real. Kyosuke concorda humildemente e diz que está ansioso para aprender muito com a luta. O examinador, querendo acabar com isso de uma vez, cria um grande ataque de magia da terra, lançando vários projéteis em Kyosuke. O aluno consegue bloquear imediatamente com magia de vento e contra-ataca, mandando tudo de volta para o examinador, que não acredita que um mero aluno possa destruir sua magia com um golpe. Mas quando ele olha para cima, Kyosuke sumiu. Então, ele reaparece atrás do homem, com um afiado pingente de gelo feito de magia da água pressionado em sua garganta. O vencedor é declarado imediatamente, e Kyosuke sai como o grande campeão do exame. Yang Xinyu não consegue acreditar que um estudante derrotou alguém do seu clã e começa a se perguntar quem é Kyosuke. Mais tarde naquele dia, ele liga para Lelei Rocky para explicar os detalhes do exame. Ela pergunta se ele encontrou algum cobaia interessante e ele menciona um aluno em particular que é bem interessante. Ele passou no exame com um desempenho incrivelmente forte e parece ter o atributo do vazio. Assim que Roxy ouve isso, ela percebe que o aluno é provavelmente a mesma pessoa que Iwako estava investigando. Agora que ouviu isso, parece que ela conseguiu colocar as mãos em uma cobaia muito interessante.